Agora, a gente vai para a região sul. A gente continua na região sul. A gente estava na região sul e a gente continua na região sul porque também é certo de acontecer. Classes de palavras. E aí, quando eu falo sobre classe de palavras, gente, engloba tudo, tá? Adjetivo, advérbio, conjunção, verbo, substantivo. Sempre vai cair questão sobre classes de palavras. E aí, como é que eles vão cobrar essas questões? Eu coloquei essa questão aqui porque caiu exatamente igual uma questão dessa em 2023.1/1 e /2. Caiu o mesmo tipo de questão ano passado, nas duas provas. Pode ser que, como eles já cobraram 2 vezes, eles não vão colocar mais nessa prova agora de 2024. Mas pode ser que seja uma tendência deles agora cobrar também, porque está no edital, tá? Que é o quê, gente? A ordem dos adjetivos. E a gente viu isso na nossa aula também sobre adjetivos. A gente reviu várias vezes sobre isso. Que é o quê? Aí eu falei para vocês que eu gravo assim, ó, Osascomp. Eu, professora Fabiola, quando eu era estudante Fabiola, eu gravava assim, eu gravava na sigla mesmo, Osascomp, Osasco MP, Osasco MP, aí vocês vejam aí qual a forma que vocês vão memorizar melhor, tá? O que vocês têm que saber é o que significa cada letrinha dessa. O primeiro O significa a opinião sobre o substantivo. A opinião que você vai dar sobre o substantivo, né? Ser delicioso, delicious, lovely, nice, cool. Aí é sobre a sua opinião. O S, o primeiro S é sobre o size, sobre o tamanho. Aí você vai dizer se é grande, se é pequeno, se é largo, se é comprido. O A significa age, é sobre a idade. Você vai dizer se é novo, se é velho, se é moderno, se é antigo. O segundo S é o shape. Aí você vai dizer se ele é redondo, se ele é achatado, aí o formato dele, né? O segundo O é color, perdão, o segundo não, é o C, desculpa. O C é o color, é sobre a cor do substantivo. O segundo O que é sobre a origem, né? Da onde ele veio, a nacionalidade. O M é o material, de o que ele é feito. E o P é o purpose, é o propósito dele. Para que ele é? Para jardinagem, para compras, para cavalgar? Qual é o propósito dele. Então, isso infelizmente vocês vão ter que memorizar e aí vocês escolham a estratégia que mais for fácil para vocês, né? Descubram, busquem a estratégia, opinião não. O conselho que eu dou é esse, gravar a sigla, mas aí vocês têm que saber o que significa cada letrinha dessa. Porque eles pediram isso ano passado nas duas provas, tá? Qual era a ordem do adjetivo? Então, eles tinham um texto, e aí eles retiravam do texto e tinham que colocar esse pilot, tinha que qualificar pilot. O substantivo é pilot. Como é que fica os adjetivos antes de pilot? Então, tem que obedecer essa ordem, a ordem aí. Então, eu tenho aí young, eu tenho Italian, e eu tenho beautiful. E aí eu vou ver o que significa cada um deles. Young tá falando sobre se é novo. Young quer dizer uma coisa nova. Então, eu tô falando sobre age. É o A. Italian, eu tô falando da onde ele é, a origem. Que ele é da Itália. E beautiful é minha opinião sobre ele. É bonito, é feio? É minha opinion. Aí, eu conseguindo classificar isso, eu vou lá na ordem. Então, opinion vem primeiro, depois age e depois a origem. Então, como é que vai ficar? A ordem que vai ficar? Beautiful, young, Italian. A resposta certa é a letra D. Então, prestem atenção nisso. Pode ser que eles não cobrem desse jeito, mas nas duas últimas provas foi exatamente assim que eles pediram, tá? Então, fiquem ligados na ordem dos adjetivos em relação à classe de palavras.
E aí, eu botei mais 2 exercícios aqui só para vocês entenderem o que eles também vão pedir dentro de classes de palavras, no que eu falo sobre classes de palavras. Nessa questão aqui, se não me engano, é a música do Bruno Mars, que estava na prova. Eu só separei só esse pedacinho só para vocês poderem visualizar, tá? 'Cause you're amazing just the way you are. E aí eles querem que classifique amazing. Amazing é um substantivo, é um verbo, é um advérbio ou um adjetivo. E aí, amazing aqui, que é maravilhoso, é fantástico, ele tá funcionando, ele funciona normalmente como um adjetivo. Então você tem que conhecer as palavras e não só conhecê-las, saber também qual é a função dela, né? Qual é a classe gramatical que ela pertence. Então tá qualificando, tá chamando uma pessoa de maravilhosa, então tá dando qualidade. Então se a gente tá falando de qualidade, a gente tá falando de adjetivo, tá? Então é a alternativa da letra D. Continuando aqui. Aí, outra, ó, também na mesma prova. 2022.1, ó, na mesma prova. Tem essa, também era um poema, se não me falha a memória, era um poema. E aí eu só tirei as frases do poema em que as palavras apareciam, tá? Be proactive, set your goals, do a kind deed, a day, but last but not least, love life. E aí eles pedem, ó, bem característico de classe de palavras. Eles deram as palavras aqui e querem que vocês classifiquem de acordo com a classe gramatical delas. Então, proactive, be proactive. A gente está falando sobre um adjetivo, a qualidade de alguém, seja isso. Uma qualidade. Set é um estabeleça seus objetivos. Estabeleça seus objetivos é o verbo. Did é um substantivo. Kind, ó. Por que eu sei? Porque kind é adjetivo. E um adjetivo sempre vem antes, ele sempre vem qualificando um substantivo. Então, faça ações, tem ações gentis. Did seriam ações, uma ação. Faça uma ação, tenha uma ação gentil todos os dias. E o but seria nossa conjunction. Então, a alternativa que tá nessa ordem aí é a alternativa C. Adjetivo, verbo, substantivo e conjunção. Então, tem que, além de saber as palavras, tem que conhecer a classe gramatical delas também. E aí a gente já tá acabando, já tá com o nosso tempo estourado bem certinho, porque agora não tenho mais chuvas, não tenho mais previsão de chuva. Agora a minha previsão agora é previsão de sol. O sol da aprovação, porque eu tenho certeza de depois dessas chuvas todas, a aprovação virá e aí vocês vão curtir o sol no Nordeste do país, ou aonde vocês quiserem. Mas agora, depois dessa chuva toda, depois de a gente ter alagado aqui tudo com chuva e não com lágrimas, prevejo aprovações. Então, desejo para você good luck, boa sorte. Eu até costumo para os meus filhos, para as pessoas mais íntimas, eu costumo falar que eu não desejo sorte. Porque sorte precisa quem não estudou, quem não está preparado. Então, quando meu filho vai fazer prova, quando minha filha vai fazer prova, eu desejo para eles sucesso, porque eu sei que eles estão preparados. Mas, se você está aí na correria, não deu tempo de você estudar tudo, good luck e success. Então, vou desejar para vocês boa sorte e sucesso, tá? Vou estar torcendo domingo para todos vocês, para todo mundo que passou por aqui, todo mundo que deixou comentário, para todo mundo que aqui, Eduarda, Ingrid, Camille, o Patolina, Maria Neucimar, o Lucas, o Ricardo, o Luquim, todo mundo que passou por aqui, fez perguntas, vou deixar para vocês minha boa sorte. Vou estar torcendo por vocês. Espero que vocês façam uma boa prova. O último recadinho que eu dou para vocês
é na questão das interpretações. Sempre que veio muitas perguntas, muitas questões sobre interpretações nas últimas provas, hein? Então, prestem atenção nas interpretações, pratiquem aquelas leituras que a gente já falou, que é o skimming e o scanning. O skimming é quando você faz aquela leitura mais superficial. O scanning, quando você procura por informações detalhadas, específicas, né? Uma leitura mais detalhada, que você vai buscando a informação que você quer. Então, pratiquem isso. Vejam se realmente, para responder aquela questão, precisa de ler o texto, porque senão, às vezes eles colocam um texto e eles aproveitam aquele texto para 2, 3, 4, 5 questões, mas aí uma não precisa que leia o texto, então não perca seu tempo lendo o texto. Saiba identificar se precisa ler o texto para responder essa questão. E no mais, é isso. Tenham uma boa prova domingo. Espero ter ajudado vocês. E qualquer coisa, estarei por aqui. É só mandar suas dúvidas que ainda estarei respondendo vocês, tá bom? Fiquem bem.